Ni hao, pessoas que não conhecem o Papai Noel ANCAP, tudo bem com vocês? E tome TikTok sendo banido nos Estados Unidos, né? Porque esse é o grande livre mercado. Né? Então é isso daí, né? Tem gente comemorando, falando, olha que beleza, os Estados Unidos baniu o TikTok porque é ligado à China, um absurdo, os jovens ficam o dia inteiro passando vídeos no TikTok. Pô, esse troço é viciante mesmo, você já entraram no TikTok pra ver? É viciante. É legal mesmo, dá pra ver um monte de videozinho bacana ali naquele negócio. O Papai Noel tá usando TikTok? Eu acho um absurdo banir o TikTok. Aí a desculpa é que, não, na China o TikTok é banido, lá eles têm um sistema que passa os videozinhos, mas é tudo educacional, para ensinar as crianças ciência. Olha só como eles estão melhores lá, né? Que coisa. A gente devia seguir o exemplo da China. Não, não devia. A China tá errada, todo o planejamento central dá merda. Até porque isso, de novo, é mentira, né? O que tem na China é o Douyin, que é uma versão chinesa do TikTok. Por quê? Porque todos os aplicativos que tem na China tem uma versão chinesa e uma versão internacional. O próprio Tinder é assim. O LinkedIn era assim. E, sei lá, qualquer aplicativo. Normalmente eles têm uma versão chinesa para obedecer à legislação chinesa. E é a mesma coisa com o TikTok. Tem o TikTok fora da China e tem o Douyin dentro da China. E não, essa história de que aqui eles passam conteúdo educacional não é verdade. Até estou pegando aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Porque é a mesma coisa. Isso aqui, tipo, vídeo, não sei se dá pra ver, né? Mas vídeo de acidente. E aí o vídeo de um cara pegando uma borboleta com a garrafa. Pra comer, provavelmente. Sei lá que bicho é esse. E aí, oh meu Deus. E aí tem a mulher mostrando ela empacotando coisa pra mandar pra cliente. Sabe? É isso aqui que passa. Não tem isso de vídeo educacional. Isso é mentira. A grande vantagem do Ocidente é justamente você ter pluralidade de opiniões, as pessoas poderem acessar o que quiser, sem ter que ficar preso no que o governo te manda acessar no final das contas. Duvido que esse aplicativo com coisas de matemática e ciência seja um sucesso lá na China. No final das contas está sendo uma nulidade. E o pessoal acaba buscando os videozinhos rápidos, do mesmo jeito na internet de lá, de outras fontes, né? Que, aliás, é o que vai acontecer aqui também. Se você acha que não vão banir o TikTok, nenhum jovem mais vai ficar assistindo vídeo curto na internet. Porra, não é, cara. Vão continuar, vão achar outro sistema, vai ter outra coisa que vai entrar no lugar, é lógico, né? Aí tem a outra teoria conspiratória por trás disso, que o algoritmo, os chineses fizeram um algoritmo e coisa e tal. Olha só. Podem ter tentado alguma coisa nesse sentido? Podem, mas de novo, o que eu falo para vocês, algoritmo ele vai até um certo ponto, indução vai até um certo ponto. No final das contas, as pessoas é que decidem para onde que elas vão mesmo. Isso aí só vai até um certo ponto, essa influência, né? Então, no final das contas, eu acho um absurdo essa lei, não acho isso aqui uma coisa boa. Quem diria a gente concordando com o Papai Noel ANCAP? Infelizmente, os republicanos embarcaram nesse negócio de não, porque o TikTok tem um monte de coisa inútil e você passa 2 vezes já tá falando de transição de gênero e coisa e tal. Tá falando de transição de gênero porque muita gente fala disso lá, né? No final das contas é isso, não faz diferença nenhuma no final das contas. Você acha que é isso que acontece? O jovem, olha, um vídeo sobre transição de gênero, realmente, eu acho que eu sou um helicóptero Apache, vou mudar meu sexo. Pô, não é assim, cara, não é isso que funciona. Não é assim que funciona. Enfim. Acho uma besteira esse tipo de... Deixa eu contar um negócio, porque eu ouvi isso aqui na China, de chinês falando que não deveria ter nada sobre homossexualidade ou trans, etc., na televisão, em filmes, porque as crianças iam assistir e seriam influenciadas. Coisa não deveria ter sido banido, eu acho muito importante. A liberdade é isso que diferencia os Estados Unidos da China. Sim. O pessoal está nessa paranoia de achar que, não, porque o jovem está sendo influenciado pelas plataformas digitais, o algoritmo. O pessoal fala algoritmo como se fosse uma coisa mágica, um pozinho de pirlim-pim-pim, né? Aliás, até na legislação de inteligência artificial da Comunidade Europeia, eles falam lá de técnicas subliminares para induzir as pessoas. Cara, esse pessoal é o que eu falo, a esquerda é muito mais teorista da conspiração do que a direita, no final das contas. Só que não, né? Os Estados Unidos que difundiram essa ideia nos anos 50 de lavagem cerebral com técnicas milenares chinesas. Por quê? Eu tenho um documentário sobre esse assunto. Eu traduzi, postei aqui no canal, de 22 soldados estadunidenses que resolveram ficar na China após o fim da Guerra da Coreia porque eles gostaram do que eles viram aqui. E aí os Estados Unidos, que não tinham como explicar
que os caras resolveram ficar aqui porque que eles gostaram do socialismo chinês, inventou que a China usou técnicas milenares de lavagem cerebral para lavar a cabeça dos caras. E os caras, é verdade, o comunismo é bom. E aí um cara da CIA escreveu um livro sobre isso aí, técnicas chinesas e tal, e aí começou a difundir essa ideia. Essas ideias, né? Mas enfim, aqui, vambora. Aprovou a lei. Está aprovado, o Biden vai sancionar a lei vai entrar em vigor. E sabe o que pode acontecer com essa lei? Só para você ter uma ideia. O Elon Musk pode perder o Twitter. Exatamente. Essa lei é o que eu falo para você. No momento que você começa a censurar as coisas, você dá um poder enorme para o governo fazer isso. E mesmo que o Biden não chegue a ponto de realmente tirar o Twitter do Elon Musk, pela lei, você vai ver, ele pode ameaçar. E só de ameaçar, o que o Elon Musk vai fazer? Caraca, paguei 40 bilhões nessa porcaria aqui. E eles podem tirar de mim. Simplesmente pode tirar a coisa do Elon Musk. Aí o que vai acontecer? Basta a ameaça para ele voltar a obedecer ao governo e a fazer as censuras conforme o governo quer no X, né, no Twitter, né? Olha que tristeza. E o pessoal que é republicano, o pessoal que é conservador apoiando essa lei, achando que não, vamos nos livrar da China, porque a China faz uma coisa errada e os jovens... Eles sabem que eles não vão se livrar de nada, né? Isso aí é só propaganda, é só perigo amarelo, propaganda para os curral eleitoral dos caras, forçar a venda do TikTok para uma empresa estadunidense. Estão sendo estimulados e coisa e tal. Vocês não percebem que é a mesma coisa? O mesmo argumento que os conservadores estão usando para dizer que o TikTok é ruim porque muda a cabeça das pessoas é o mesmo argumento que a esquerda usa para dizer que as redes sociais estão influenciando, estão destruindo a democracia, estão acabando com a democracia no mundo. Temos que censurar. É a mesma coisa. Se você faz um lado, você ajuda o outro. Não pode, tem que ser libertário mesmo. Liberdade não gosta do TikTok? Beleza, seu direito não gostar do TikTok. Não use o TikTok. Eu acho que crianças não deveriam usar TikTok. Ensine os seus filhos a não usarem TikTok. Como se isso fosse a primeira vez que os Estados Unidos fazem, né? Literalmente, os Estados Unidos proíbe o Google de trabalhar com a Huawei. Assim como proíbe a Holanda e o Japão de negociar com a China. Para máquinas de litografia, né, de impressão de microchip. Esse é o mercado livre da Renata Barreto. E ponto final. Mas as outras crianças, então, as outras crianças vão ficar usando, né? O que a gente não quer é justamente se tornar uma China. Esse o objetivo da coisa toda. País rico, seguro, onde as pessoas têm casa, não dormem na rua e o povo não passa fome? Enfim, olha só aqui tá a lei, né? Ela começa com um monte de coisa aqui, aí tem uma primeira parte aqui que essa é uma boa definição para qualquer lei, né? Ela começa com um monte de coisa. Especifica algumas situações que ela não vai atuar e coisa e tal, mas o que importa é isso daqui, ó. Imposição de sanções em certas transações relacionadas com software ligado a aplicações, né? Então aqui, ó, diz que em geral o presidente pode impor sanções descritas no item 202, porque tem um monte de definição antes, tá? Com relação a qualquer pessoa estrangeira que, depois dessa lei, opere diretamente ou através de coisa e tal, uma coisa de país. Está sujeita à jurisdição, direção, ou direta ou indiretamente operando sob o controle da China. Ou é propriedade ou sujeita à propriedade controlada ou influência da China. Acabou para as empresas grandes chinesas, inclusive a empresa que eu trabalho, que é a empresa de controle estatal. Países inimigos dos Estados Unidos. Vai falar aqui, ó, que esteja sujeita à jurisdição direta ou indiretamente da China, uma pessoa que acredita ter facilitado contribuições para a China de forma militar, atividade de censura, vigilância e coisa e tal, e direta ou indiretamente ordena, controle, interaja ou de qualquer forma facilite atos de interferência contra os Estados Unidos, contra a eleição nos Estados Unidos. Que piada. Direta ou indiretamente interaja, engage, né? Enfim, atos contra a eleição, interferência de eleição em países estrangeiros. Então eles vão ter que bloquear um monte de empresa dos Estados Unidos, né? Se tem uma lei dizendo que tem que sancionar a empresa que trabalha interferindo em eleições em país estrangeiro, começa pela CIA.
que sejam aliados dos Estados Unidos por tratado ou que sejam um país democrático parceiro dos Estados Unidos, né? Ah, tem que ser parceiro dos Estados Unidos. Se não for parceiro, não tem problema. Enfim, repara que o que ele fala aqui, ó, ele tem uma seção específica da China, que é a que visa o TikTok. Mas depois ele diz que qualquer pessoa que tenha facilitado, direto ou indiretamente, interferência nas eleições dos Estados Unidos, pode ser coisa. Ele fala aqui também depois, ó, propriedade de, controlada por ou agiu no nome de, direto ou indiretamente, uma pessoa descrita como engajando em atividades contrárias aos Estados Unidos e coisa e tal. E o ponto é esse. Isso aqui você coloca o Elon Musk. Você coloca o Elon Musk. Lista de países que são democráticos ou democracias emergentes parceiros dos Estados Unidos. Então, tá vendo como é que funciona? Eles que definem o que é democrático e o que não é. O Musk claramente é uma Roussetti. Quem que é ditador, né? Os caras que definem quem que é democrático ou... Ele está agindo com o interesse da Rússia. Todo mundo sabe disso. Os democratas sabem disso. Os democratas estão doidos para tirar o Twitter do Elon Musk. Basta enquadrar aqui, ó. Verdade isso? Ele pega a verdade ali, pega o TikTok aqui na China, mas fala que qualquer inimigo dos Estados Unidos, meu amigo, está na mesma situação, né? Aí descreve aqui outro... Suíça, Suécia, Israel, Índia são denominados como países democráticos ou democracias. Israel, meu Deus do céu. Outros países que isso se aplicaria também, fala as penalidades que a pessoa poderia estar sujeita aqui, vai até a prisão aqui. É interessante, né? Israel cometendo um genocídio, tá tudo certo, mas o perigo é o TikTok. E depois ele disse que, olha só, o presidente pode, numa situação caso a caso, dar perdões que não excedam 180 dias cada vez para a aplicação dessas sanções aqui e das penalidades. Ou seja, olha como é que eles podem botar o Elon Musk numa situação... mas assim, eles têm que provar que o TikTok tem ligação, né, com o Partido Comunista Chinês. Porque o TikTok fora da China é outra entidade, né? É outra entidade. Então, por mais que tenha lei, eles têm que provar. Não é simplesmente, beleza, a gente vai a ByteDance, nós vamos sancionar a ByteDance. Ok, beleza, quem que dá um TikTok fora da China? Dá para dar um jeito. São complicada. Eles punem o Twitter do Elon Musk e depois dão perdão para ele 180 dias, mas aí só se ele obedecer tudo direitinho. Se ele não obedecer direitinho, perdão revogado. Punição tá aí, né? Então, é o que eu falo para vocês, qualquer lei de censura é lei de censura. Não tem esse negócio de, não, mas no caso do TikTok é um negócio da China e coisa e tal. Gente, isso é desculpa que os caras usam para forçar vocês a achar que a China está interferindo em alguma coisa. Não tá, cara. Isso tem uma eficácia muito menor do que esse pessoal fala, né? Claro. Aí depois eles falam aqui mais algumas coisas, falam especificamente sobre a ByteDance. Entidades descritas... ByteDance, TikTok. Eles fizeram uma lei específica para ByteDance. Esse é TikTok, coisa e tal, como casos desse daqui, e requer que tudo seja passado pelo Congresso e coisa e tal, mas enfim, o ponto é esse. É o que eu falo para vocês. No final das contas... Mercado livre de cu é rola, né? Se você tem uma lei de censura, é uma lei de censura, é uma lei ruim. Não importa. Eu gosto do TikTok? Não gosto, mas eu tenho que confessar que ficar girando aquilo ali, às vezes dá para realmente você fica um tempo... Os caras metem ainda... transação de acordo com Acordo das Nações Unidas. Os Estados Unidos é uma piada mesmo. Por aí vendo aqueles negócios, é uma besteira, mas realmente é uma passagem de tempo, né? Achar que isso daí vai mudar alguma coisa em termos sociais no mundo, não vai, nada, cara. Né? Isso não é assim que a coisa funciona. Enfim, muito triste Muito triste. Bom, pra minha vida não vai mudar nada, porque eu já não tenho TikTok mesmo, mas a gente sabe que isso aí é só para enganar a torcida, né? Eles querem ganhar dinheiro em cima da venda do TikTok para algum empresário estadunidense.